Olá, sejam muito bem-vindos ao Eixo do Bem. Nunca me canso de dizer que esta é a única via na luta contra o mal. Hoje a apresentação vai ser rápida, a Cláudia está em Sintra, o Diogo em Gaia a olhar para o Porto e o Gonçalo está em Berlim, onde cai neve intensamente. Ainda bem, sentimos aqui um friozinho. Ora bem, acabaram-se finalmente os debates, depois da promessa de terem terminado na segunda-feira, foi falso alarme, ainda houve mais alguns e aconteceram nas rádios, e o de hoje foi na Renascença, na Antena 1 e na TSF, não contou com a presença do Rui Rio e do André Ventura, portanto, nisto eles já estão coligados, e o Rui Tavares teve a pior prestação nos debates todos, até agora. Claro que quem decidiu isto foram os ouvintes e não os comentadores, o que diz muito de Rui Tavares, da comunicação social, dos comentadores e até dos ouvintes. Muito bem, meus amigos, avancemos. Começo já pelo meu tema. A Roberta Metsola foi eleita Presidente do Parlamento Europeu. Esta senhora de Malta defende causas LGBT, de direitos humanos, com os migrantes, mas tem uma opinião desfavorável ao aborto. Logo, tem muita gente contra a sua eleição ao cargo, contra a sua pessoa até. E isto leva-me a pensar que vivemos nos tempos em que parece que temos todos de pensar da mesma forma e segundo um eixo que ainda não percebi bem quem decidiu que fosse assim. Existe uma linha e quem se atrever a pensar um pouco fora dessa linha é logo apedrejado. Mesmo neste caso, ela faz linha com o politicamente correto de hoje em dia, mas não faz bingo. Logo, há ali uma ideia que sai fora da caixa e, portanto, isso não pode acontecer. E a senhora não pode ter ideias próprias, nem pensar. Bem, para começar, ela é uma senhora e, portanto, já só isso, uma senhora e ter ideias próprias, pensar pela própria cabeça, é perigoso. E muito menos pode expressá-las, claro. Se forem contra, se forem aceitáveis pelo grande Big Brother, está tudo bem, mas se forem assim um bocadinho fora da caixa já é perigoso, como disse há pouquinho. Eu gostava de vos ouvir, porque num cargo como este, ou até noutros da administração pública, a minha questão é esta: deverão as pessoas pensar segundo uma linha política, segundo aquelas regras que alguém há de decidir, ou, pelo contrário, poderão ter ideias próprias, ou será muito arrojado um político ter ideias próprias e pensar um bocadinho. Eu recordo-me sempre do Sérgio Sousa Pinto, que ele é muito confuso, ele faz muita confusão, porque ele é socialista, mas depois, pá, o homem pensa pela cabeça dele e é fantástico ouvi-lo, e eu fico... e faz-me confusão, como é que é possível eu estar aqui a ouvir e agradavelmente ouvir um socialista? E, portanto, a minha pergunta para vocês é esta, no fundo, eu começaria por ti, Gonçalo, já que estás tão longe, e na Alemanha. Não sei não sei se vais assistindo aí às conversas dos políticos, mas eles dão-se ao desplante ou atrevem-se a ter, assim, às vezes, pensamentos fora da caixa, se estiverem, pelo menos, no poder. Ah, olá a todos. Alguns têm, outros nem por isso. É um pouco como em todo lado. Sobre a Roberta Metsola, não deixa de ser curioso que a primeira mulher a liderar o Parlamento Europeu é anti-aborto, em oposição a alguns dos homens que estiveram antes dela e que antecederam e que tinham opiniões publicamente contrárias. A lição que me dá é um pouco que isto serve como exemplo para mostrar que aquele argumento que muitas vezes se usa de apenas as mulheres deviam falar sobre o aborto é estúpido na sua essência, porque as convicções sociais são obviamente sociais, morais, éticas, são independentes do sexo dos indivíduos. O Parlamento Europeu pretende ser, gostemos ou não, um lugar onde a diversidade se congrega, onde se discutem problemas e onde se direcionam soluções para todos os Estados-membros. Diversidade não é apenas aquelas coisas da moda que nós estamos sempre aqui a falar, o género, a raça, o credo, não é só a embalagem das pessoas e dos indivíduos, é também, ou melhor, principalmente, a diversidade das ideias, inclusivamente aquelas que nós não gostamos. A senhora, que eu saiba, é democrata,
foi eleito no Parlamento Europeu com mais de 66% dos votos. É conservadora nos costumes, é um facto, mas isso não é crime. E para além disso, ela fez questão de deixar claro que a sua posição enquanto presidente será a posição do Parlamento Europeu. Portanto, eu diria que é um não assunto. Pelo menos não é um problema para mim e não devia ser para a maioria das pessoas. Mas isso é para ti. Mas não vivemos agora. Eu até às vezes eu chego a pensar, estou aqui, começo a pensar nestas coisas e penso, chego a ter pena de alguns, porque eles podem até querer pensar, mas depois podem ter receio disso e quer dizer, eles têm que seguir um mainstream. Diogo, eu só estou aqui agora de repente, olha para ti, Diogo, e além de estar a pensar nisto, pensei, tu tens aí Malheiro Dias escrito, não sei se já reparaste. Tenho o meu nome completo, é verdade. Hoje apresentei-me com o meu nome paterno também, acontece. O que é fantástico, o que é fantástico. Mas a respeito desta tu deixas passar, assim, uma pessoa que esteja no poder ou que esteja num cargo administrativo ou que pode ter ideias próprias? Em relação ao cargo em questão, naturalmente que sim, e o Gonçalo também já o disse, que ela deixou claro que isso não iria interferir naquilo que é a sua função enquanto Presidente do Parlamento. Aqui, obviamente, que há a retirar dessa não polémica ou não assunto, como já foi chamado aqui, é de que, de facto, há uma ortodoxia para a qual nós estamos constantemente a ser empurrados. Somos empurrados por políticos, somos empurrados pelos nossos pares que nos rodeiam e pelo medo da ostracização social que lhe está associado. Neste caso em particular, é particularmente bizarro, para começar, porque estamos a falar do assunto do aborto, e serve não só para desmistificar a ideia de que o Gonçalo disse que homens não podem dar a sua opinião sobre o assunto, porque é um assunto, uma questão moral que afeta toda a sociedade, mas também para desmistificar a ideia de que há uma maioria feminina a favor do aborto, que é tudo menos verdade. Muitas mulheres, e se estendermos este universo de mulheres a todos os países, será discutivelmente a maioria, opõe-se ao aborto. Sobretudo se formos às comunidades religiosas, nós no nosso círculo urbano ou citadino progressista não temos tanto esse contacto, mas em muitas comunidades continua a ser mesmo tabu. Não só não é obrigatório ser a favor, como é tabu falar sobre o assunto. Uhum. E, portanto, há aqui claramente um grande desfazamento entre aquilo que é a exigência dessa linha de que tu falaste, a exigência de pensar segundo uma certa ortodoxia e aquilo que é o mundo real e a opinião real das pessoas. E o problema aqui está que realmente esse rol de opiniões aceitáveis está cada vez mais estreito e eu associo muito isso quando se fala do processo de red pilling, ou seja, das pessoas se aperceberem que afinal não são tão de esquerda como achavam que era. Grande parte disso está associado ao estreitamento das opiniões obrigatórias e as pessoas que deixam de estar incluídas nessa, agora já uma elite muito restrita, deixam de estar incluídas e deixam de ter uma casa política e acabam por encontrá-la no outro lado. E é uma conclusão ao qual os progressistas ainda não chegaram, hão de chegar lá quando estiverem sozinhos a lutar contra moinhos de vento. Boa. Cláudia, faltas tu, a senhora do grupo, e já agora, aqui os dois homens, teus colegas de painel, já foram falando também aqui nos dois temas, ou seja, eu acho que, quer dizer, todos nós concordamos que será aceitável, quer dizer, nós achamos muito bem, agora aquilo que me parece é que a grande maioria, pelos vistos, não aceita muito bem que uma pessoa que esteja num determinado cargo possa ter muitas ideias próprias, ele tem que seguir aquela linha que a maioria acha que ele deve seguir. E quando se desvirtua um bocadinho é um problema. E aqui, neste caso, a questão também do aborto em particular, tu, claro, és a favor do aborto, não é?
Olá a todos. É assim, em relação à questão da interrupção voluntária da gravidez, sou favorável. Já mudei a minha posição algumas vezes ao longo da vida. Curiosamente, quando era mais nova, tinha uma perspectiva mais conservadora a respeito do assunto. Neste momento, percebi que acho que as opções na vida e no corpo são a escolha de cada um, não é propriamente eu não tenho nada a ver com isso. Basicamente é isso. E, portanto, seguindo essa linha de pensamento, cada um deve ter liberdade de tomar as opções na vida e com o seu corpo que desejar. Em relação à Presidente do Parlamento Europeu, uma pessoa quando vai para a política, em princípio tem ideias muito fortes e muito bem formadas, não é? Porque é em função disso que acaba por ingressar num partido, etc. Agora, o que é que acontece aqui? A imparcialidade não é natural, por muito que os cargos exijam essa imparcialidade. Até no caso dos monarcas, não é? Que têm que ser supostamente imparciais. No caso da Rainha de Inglaterra, ninguém sabe as ideias dela. Dizem que o Príncipe Carlos, por exemplo, pode ser um monarca pior porque exprime muito as suas opiniões. As pessoas podem até não as exprimir, mas a realidade é que elas estão lá. Pronto. E, portanto, uma pessoa que chega a Presidente do Parlamento Europeu já tinha uma carreira política antes e já tinha ideias próprias antes. Portanto, eu acho que o que é preciso é agir em conformidade com o facto de, nesta posição, eu tenho de ser imparcial, independentemente daquilo que sejam as minhas convicções pessoais. E parece-me que nisso ela já deu a sua palavra em como as suas posições seriam as posições do Parlamento Europeu. Agora, assim, em relação ao, não sei se estão a tentar fazer algum tipo de cancelamento ou se estão, mas a realidade é esta, é que quando nós não nos seguimos por certas linhas orientadoras morais que estão ou parecem estar em maioria na sociedade, acaba por vir essas críticas muito fortes, como é que ela ousa? Como é que ela ousa ter uma opinião diferente daquilo que é o politicamente correto, daquilo que todos dizemos? Mas pronto, parece-me que ela vai ultrapassar a É ser questão. forte a senhora, não é? Tem que ser forte psicologicamente, sim. Muito bem, avançamos então para o primeiro eixo deste episódio, o eixo à direita, e começamos com a Cláudia, que está notoriamente à direita porque quer-nos hoje dar uma lição sobre o que é a flat tax. A mim vai ser muito útil, porque eu não percebo nada do que será isso. Acho que não estou sozinho nesta matéria, pelos vistos, mas vamos lá. Quero perceber eu por acaso não sei, confesso que não tenho assim grandes certezas nem tenho muitas dúvidas, porque parece-me de certa forma, a mim o que me incomoda eu já vos disse isto algumas vezes durante estes últimos dias, ou escrevi-o algumas vezes, é que incomoda-me, a mim, descontar 700 euros é muito mais penoso e difícil e custoso do que um milionário descontar 100 mil euros, por exemplo, ou sei lá, 150 mil euros. Para eles deve ser muito mais fácil disporem daquele dinheiro do que para mim 500 euritos. Mas não é por aí? Não é por aí. A cabeça. Sim, não é todo por aí. Então o que é que acontece com o sistema que nós temos atualmente? Atualmente temos 7 escalões. É um dos regimes mais complicados da Europa. Assim, uma coisa, acho que... Em Portugal, parece-me que já estás a exagerar. Não, é muito. É mesmo muito. mais... 7, em porque Portugal, eu já fiz um trabalho... Não, mas estou a dizer, ser um dos mais complicados da Europa não é habitual em Portugal. Sim, eu acho que temos 1 ou 2 países à nossa frente. Eu já fiz um trabalho sobre isto, mas isto é realmente uma coisa excepcional. O que é que isto leva? Leva a que muita gente, como é o meu caso, não me debruço sobre estas questões diariamente, depois acontece que me engano, se me enganar depois tenho que pagar uma multa não sei do quê, portanto isto é um escalão que não ajuda minimamente a pessoa comum, não é? A maior parte das pessoas tem que pagar alguém para pôr o IRS, quem tenta fazer sozinho engana-se, pronto, enfim, uma catrafada de problemas. O que é que acontece com a flat tax? A proposta não é muito intuitiva, porque nós estamos habituados a olhar, por exemplo, de uma pessoa que ganha 800 euros, paga uma taxa de 9,2 sobre o total do seu rendimento. O que é que acontece com a flat tax? A flat tax
garantia-se uma isenção de 650 euros, até 650 euros, quem tivesse um rendimento de 650 euros mensais. A partir daí, quem ganhasse mais do que isso, tinha 15% sobre o valor que excedia os 650 euros. Portanto, uma pessoa que ganhasse 800 euros, que com o sistema atual paga 73,06 euros, sujeito a essa tal taxa dos 9,2, com a flat tax, com estes 15%, que, volto a sublinhar, não são sobre todo o ordenado, são só sobre o excedente acima de 650 euros, no ordenado de 800 euros, 15% de 150 são cerca de 22,5 euros. Portanto, uma pessoa com um ordenado de 800 euros, que habitualmente paga 73,6 euros, passaria a pagar 22,5 euros. Portanto, a diferença é enorme. Toda a gente pagava menos, mas a progressividade estaria garantida, não é? Porque 15% de 150 euros, como neste exemplo que eu dei, é diferente de 15% sobre 1.000, 2.000, 3.000, portanto a progressividade está sempre garantida. Agora, compreendo que seja muito difícil passar esta mensagem agora em campanha eleitoral e que seja muito fácil para a oposição distorcê-la, que é o que tem estado a acontecer. A oposição tem-se agarrado a um argumento de que estes 15% são para toda a gente, portanto, sobre todo o bolo, e obviamente que nesse caso seria tremendamente injusto. Agora, o que é que acontece aqui? Há várias pessoas que assumem como crítica que iríamos perder receita, e é verdade que esse poderia ser um risco, mas também, se nós todos tivéssemos mais rendimentos, mais dinheiro no nosso bolso ao final do mês, isto seria bom para a economia, nós poderíamos investir mais, poderíamos comprar mais e, portanto, em última análise, esse valor que iria faltar em receitas seria reposto. O que é que acontece aqui? Fiz uma lista também de países de leste, como temos o caso da Estónia, da Letónia, da Lituânia, todos eles têm flat tax. Grande parte destes países já nos ultrapassou economicamente e todos têm crescido, sem exceção, mais depressa do que nós nos últimos 20 anos. Outros países que não estão aqui contemplados, se não têm flat tax, têm um regime parecido, portanto, duas taxas, que se não me engano é o caso da Hungria. E, portanto, é assim, se isto funciona, se o que nós temos não está a funcionar, acho que seria bem pensado darmos uma hipótese àquilo que tem funcionado lá fora. Pois, eu nunca fui bom a matemática, confesso. Eu sou um gajo de letras e, portanto, a matemática, e eu depreendo que, por exemplo, Diogo, eu sei que também não estás assim muito à vontade no tema, exatamente como eu, mas também será por isso, não é? Porque não és bom a matemática e és um gajo de letras. Sou um gajo de letras, sem dúvida. Sou um gajo até mais ligado, como já disse aqui, ao lado mais espiritual da vida. Sou pouco dado aos prazeres terrenos. Mas em relação a este assunto, de facto sabia, naturalmente que conhecia a proposta de iniciativa liberal. Agora não me sinto em condições de fazer declarações taxativas sobre o assunto que não conheço. Levanta, no entanto, algumas questões. Eu também ia perguntar em relação aos casos práticos, até porque, segundo eu percebi, esses casos desses países como a Estónia, a Letónia e a Lituânia e a própria Hungria, que são países que saíram relativamente recentemente de um regime comunista, se essa evolução económica não estará também relacionada com todo o processo de liberalização da economia, não apenas relacionada com essa questão das taxas, não é? Dos impostos. Eu também tinha aqui outra questão que agora não me recordar, eu vou passar a palavra porque eu vou me lembrar entretanto. Muito bem. Mas fica feita, portanto, ou seja, se é justo atribuir a questão de nos ultrapassarem economicamente a essa questão, quando eu atribuo a toda uma liberação da economia. Sim, será. Eu pelo menos também entendi que a Cláudia não estava a dizer que era por causa da flex tax, mas que poderá ajudar, não é?
Não é isso, Sim, Cláudia? precisamente. Sim, precisamente. Exatamente. Portanto, é assim, com a liberalização da economia vem montes de fatores, Mas não é? eu Um acho que deles mais... Outra pergunta, desculpa Zé Carlos, vou interromper-te, lembrei-me entretanto e depois vamos esquecer outra vez. A outra pergunta tinha a ver com, tu falaste em perda de receita, essa perda de receita Uhum, é apontada como um problema porque estamos a falar de receita estatal, não é? Portanto, uhum, não estamos enquanto falamos do dinheiro do bolso das pessoas, apontar a falta de receita estatal como um problema é desde logo um problema socializado, não é? Portanto, não estamos a partir já de uma base de ceticismo em relação ao Estado e à presença do Estado da economia, estamos a partir de uma base em que assumimos que essa presença tem que existir. Porque eu recordo que há muitos, inclusive há Estados americanos, que nem sequer têm imposto sobre o rendimento. Zero. Isso é horrível também. Também não... acontece, é que neste momento seria impossível da forma como está a nossa economia, seria impossível não existir o É IRS óbvio, da de forma todo. como temos no nosso país, não, isso Agora tem que haver aqui um alívio, não é? Porque não é só o IRS, os portugueses estão sujeitos a imensos impostos, taxas e taxinhas, são tantos que eu nem os consigo contar, mas é impostos sobre tudo, impostos inclusivamente sobre o que comemos, sobre o que bebemos, sobre o tabaco, sobre isto, sobre aquilo, sobre os açúcares, quer dizer, nós temos tantos impostos, há tanta coisa por onde o Estado ir buscar dinheiro e depois na prática nós temos os serviços públicos que temos, não é? Que têm-se revelado insuficientes, que se têm revelado ineficazes, e, portanto, esta ideia da flat tax não entrava o dinheiro diretamente para o Estado, mas as pessoas tendo mais poder de compra, investiam noutras coisas, faziam a economia crescer, que é uma coisa que nós precisamos urgentemente de um sistema mais simples. Agora, era como eu estava a dizer, é muito fácil, como toda esta explicação não é intuitiva, não é algo com que nós estejamos habituados a lidar no dia-a-dia, é muito fácil virem partidos da oposição distorcer isto tudo. Claro, principalmente os mais à esquerda, mas então deixa-me ouvir o Gonçalo e a sua opinião acerca disto. Porque a mim, ao mesmo tempo, até parece que eu acho que também não é isso que nós queremos, ou pelo menos a opinião que nós temos. Eu, pelo menos, não tenho esta opinião, é preciso aqui algum equilíbrio. Se nós precisarmos de um Estado que que faça por nós um pouco aqui a gestão do condomínio, temos que lhes pagar e eles têm que ter dinheiro, tem que haver dinheiro para eles fazerem essa gestão, não é? Mas em relação a esta questão concreta, Gonçalo, qual é a tua opinião? Percebes do assunto? Tu percebes do assunto porque tu estás na Alemanha. Não vou dizer que percebo do assunto e uma coisa que eu vou tentar é cingir-me à flat tax, porque vocês já falaram em muitos tópicos Imensas que coisas, são sim, diferentes. Bem, o que é mais evidente na discussão é que a maioria das pessoas não sabe o que se trata. E o tempo e a falta de talento também não permitem ir muito ao detalhe, mas a taxa única, como a Cláudia disse bem, não tem que significar que toda a gente vai pagar a mesma, que vai pagar o mesmo valor, apenas significa que a percentagem será a mesma e mesmo os países que aplicam uma forma mais flat da flat tax têm exceções consagradas, por exemplo, quem ganha até um determinado patamar fica excluído, isso é bastante comum. E ao contrário do que alguns... É o caso da IEL, desculpa. Certo. E ao contrário do que alguns idiotas andaram a dizer, não sei se é por serem mentirosos ou simplesmente são ignorantes, a mesma percentagem não significa que o valor a pagar será o mesmo se o rendimento for diferente. Eu sei que isto é óbvio, mas há pessoas que são sensivelmente idiotas e não percebem que a percentagem não tem que ser o valor absoluto. O que me aborrece particularmente na conversa sobre o tema, e é precisamente isso que e é precisamente isso que eu vejo sobre o tema em si, é que muitas das premissas que se falam são mentiras ou verdades incompletas, e no fundo é um pouco como o sistema de saúde. Eu não sei qual é o melhor sistema de saúde, assim como eu não sei se a flat tax seria o melhor sistema para Portugal ou não, mas não conseguimos sequer falar sobre o tema, porque quando falamos sobre o tema surgem uma série de fantasmas, uma série de mentiras e meias-verdades que de certa maneira criam uma névoa e uma cortina de fumo que não nos deixa falar sobre isso. Mas também devo dizer que vejo isso de parte a parte. Eu tenho alguma dificuldade em entender como é que nós faríamos num sistema desses para lidar
a curto prazo com a receita, e obviamente podemos aqui discutir o lado mais libertário ou menos da questão. A realidade é, a receita, se nós aplicássemos essa medida amanhã, iria ser reduzida de forma radical, e sim, a médio prazo, a longo prazo, iria converter-se em mais investimento externo, melhores quadros, melhor emprego, etc. Eu acredito nisso, mas a questão é como é que amanhã iríamos lidar com uma queda radical de investimento, que medidas é que iríamos aplicar, onde iríamos cortar, e não é, eu entendo a proposta da Iniciativa Liberal e, mais uma vez, eu acho que é uma proposta muito interessante para nós pensarmos, mas como é que iríamos lidar amanhã com, ok, temos que cortar 40% no Serviço Nacional de Saúde porque não vamos ter receitas de IRS, depois vamos recuperar, mas não é depois, tens de decidir já onde é que vais cortar e o que é que vais cortar. E parece-me que esta parte também fica um pouco ocultada quando se tem este debate. Muito bem, avancemos então, ficam as questões no ar, parecia uma coisa, parece uma taxa tão simples e afinal é uma coisa mais complicada. Mas eu acho que este é o problema da iliteracia com a matemática, que os portugueses têm regra geral. Eu recordo que nós temos péssimas notas na escola, nos exames de matemática. Portanto, se calhar é por isso, digo eu, pode não ser. Avancemos, vamos para o eixo ao centro, com um tema muito sensível, e quem o traz é o Diogo, claro, que quer refletir sobre o jornalismo, ou não. Nem sei muito bem o que é que tu queres refletir. Tu queres, partindo daquela notícia de uma criança que faleceu e com dúvidas de que tivesse sido reagido por reação à vacina Covid. Tu querias falar sobre a forma como a notícia foi falada, não é? Ou a forma como foi comunicado, ou como é que os jornalistas trabalharam, queres falar sobre o jornalismo? Tudo, Zé Carlos, foi tudo tristíssimo. É óbvio que eu tive algum pejo a escolher este tema, porque é um tema pesado. Não é possível sequer conceber nada mais triste do que a morte de uma criança na existência humana. E naturalmente que sou sensível e entendo de onde vêm muitos dos pedidos de recato em relação ao assunto. Mas eu devo dizer duas coisas primeiro em relação a isto, antes de passar a dizer concretamente o que eu queria dizer. As recomendações de recato têm naturalmente como base o respeito pela família, a não precipitação, mas eu não aceito que me digam que não se deve falar sobre esse assunto ou sobre a possibilidade disto ter sido uma morte resultante da vacina para não instrumentalizar uma morte para empurrar uma agenda política. Porque eu vou repetir, estamos a falar de covideiros, e eu uso a palavra covideiros com o sentido pejorativo que tem, mas eu auto-intitulo-me negacionista, portanto, também com sentido pejorativo, portanto, é apenas para uma identificação de quais são, de que é que estamos a falar, a dizerem para não instrumentalizarmos mortes com o intuito de avançar uma agenda política. Isso é estranhíssimo, porque isso é o que temos andado a fazer nos últimos 2 anos. Aliás, não há discussão em que eu tenha que manter uma posição anti-circo, em que não seja confrontado com mortes e quase como acusação de responsabilidade. Portanto, se é para não instrumentalizar mortes, vamos usar isso para todos os lados da questão. Não só isso, como eles não há pejo nenhum, sobretudo da comunicação social, nem nenhum problema em explorar casos de pessoas que não vacinadas que apanham Covid e morrem, que estúpidas, ou como o caso recente da mãe não vacinada ou da grávida não vacinada por indicação médica, cujo caso da sua hospitalização foi uma tentativa de culpabilização da mãe de alguma coisa que podia correr mal, que é completamente indecente. Não aceito lições de moral de quem tem telhados de vidro. E eu vou falar sobre o assunto sabendo da sensibilidade do assunto. Há coisas que já se podem dizer antes de saber os resultados da autópsia. A primeira, e tem a ver com o jornalismo, é que a notícia foi dada como sendo uma criança infectada com Covid. Isso não só me preocupa do ponto de vista do jornalismo, porque a ideia era precisamente instrumentalizar a morte, e nós sabemos disso, porque estamos a ver o modus operandi já há 2 anos para cá,
mas também fez-me questionar quem é que enfiou uma zaragatoa numa criança em paragem cardiorrespiratória. Como é que sabem que a criança tinha Covid? Porque é que testaram uma criança de 6 anos em paragem cardiorrespiratória para uma doença específica, aleatória, que nada tem a ver com a sua condição na altura? É uma questão que faço genuinamente porque eu não sei como é que se sabe que a criança testou positivo para a Covid. Quem é que enfiou a zaragatoa na criança? É uma criança em paragem cardiorrespiratória, é uma coisa que me choca sobremaneira. Também podemos dizer várias coisas. Quando foi anunciada inicialmente a vacinação das crianças, generalizada, a esmagadora maioria, quase todos os pediatras e mesmo restantes médicos e profissionais de saúde manifestaram-se veementemente contra. E manifestaram-se contra, e quando eu digo quase unânime, eu estou apenas a excluir aqueles que sabemos que são mercenários pela causa. E porquê é que eram contra? Eram contra porque sabiam que o risco da criança apanhar Covid e desenvolver daí problemas de saúde é reduzidíssimo, e quando comparado com as potenciais consequências da vacina, os números são variados, mas fala-se em 6 vezes superior o risco de reação adversa, como já foi dito por vários pediatras atempadamente. Ora, perante esta resistência dos especialistas, o que é que fez o governo para poder avançar na mesma com a agenda? Ocultou, mentiu, inventou pareceres, deixou aquilo passar nas espumas dos dias, e quando outras notícias começaram, a vacinação avançou-se na mesma sem qualquer tipo de discussão. A discussão ficou-se pelo aquilo que nós sabemos que é o agenda setting, não é? E o agenda setting terminou que já não estava, já debateu-se e tal, mas avançamos contra todas as indicações médicas. Que problemas de saúde é que se falavam quando se falava dos problemas de saúde decorrentes da vacinação? Maioritariamente problemas cardíacos, sobretudo em vacinação de jovens, desde que isso começou Israel já há muito tempo que se sabe que isto é um problema, que desenvolvem problemas cardíacos, miocardites, pericardites e inflamações cardíacas. Sabemos também que um caso de morte, que aparentemente terá sido de morte súbita, é um caso, uma paragem cardiorrespiratória fulminante, é um caso que está completamente de acordo com o padrão daquilo que têm sido muitas das reações adversas à vacina. E quando eu estou a falar de reações adversas, não estou a falar sequer das suspeitas, estou a falar das oficialmente atribuídas. E nós sabemos, e percebemos agora melhor do que nunca, que eles vão ter e já têm muitos problemas em atribuir qualquer problema à vacina. Portanto, se o fazem é porque é indubitavelmente resultado. Indubitavelmente resultado da vacina, temos já milhões de reações adversas, a nível mundial, que incluem muitas mortes fulminantes. Repito, oficialmente atribuídas. Não só isso, como temos também em Portugal casos de paralisia facial em crianças que não encontramos em lado nenhum. Foi um canal de um jornalista chamado Sérgio Tavares que falou com a mãe de uma dessas crianças e que divulgou os casos. Temos também informações que nos deviam chegar a casa todos os dias em nome da transparência, mas que não chegam, nomeadamente no Hospital Pediátrico de Coimbra, estão internadas 6 crianças com miocardites, 6 crianças só entre os 5 e os 11 anos. Isto foi confirmado pelo próprio Hospital Pediátrico de Coimbra, a um jornal também, um dos poucos jornais que faz jornalismo independente em Portugal ainda, que é o The Blind Spot. Não sei se estarão familiarizados. Falamos de uma situação em que já houve, no mesmo agrupamento escolar em que faleceu esta criança, outra morte recente de outra criança. Essa não sabemos pormenores, até porque não tem sido tão mediatizada. Há aqui a nível da honestidade, nós podemos todos assumir que qualquer outra terapia experimental, sobretudo uma terapia genética experimental, mas qualquer outro remédio, mesmo que tivesse já passado as fases de segurança de ensaios clínicos, coisa que esta não fez, já teria sido suspenso há muito, muito tempo. Não o fazem e todos sabemos que a agenda tem que avançar e não pode sequer deixar bebés de fora. A minha isso abre também uma reflexão maior, final, e assim fico, porque isto é um caso que é de facto é sensível, porque é chocante, e eu não percebo como é que dizer vocês viram a porcaria que estão a fazer é instrumentalizar uma morte. Os alertas foram dados previamente. Eu apenas quero me perguntar o seguinte, eu já falo com muita gente, e isto é uma pergunta quase retórica. Já falei com muita gente que segue a religião covideira
mas que discorda da vacinação das crianças. Acha mal, acha que elas não devem ser vacinadas e que não devem estar a ser usadas como cobaias. A minha pergunta é, se as pessoas que estão por trás de toda esta situação não têm qualquer tipo de problema em sacrificar crianças em nome deste propósito maníaco do qual nós nos envergonharemos, porque é que nós haveríamos, ou seja, eles sabem, ou seja, nós não podemos assumir que nós sabemos que não é razoável vacinar crianças, mas que eles acham que é. Das duas, uma. Ou nós sabemos que não é e eles acham efetivamente que é, e a partir desse momento nós não temos que ouvir uma palavra do que eles têm para dizer porque eles percebem menos do que nós sobre este assunto. Ou eles sabem tão bem quanto nós que as crianças não devem ser sacrificadas, mas fazem-no na mesma. O que faz deles criminosos. E, por esse mesmo raciocínio, também não devíamos ouvir uma única palavra do que eles nos dizem. Seja qual for a palavra, seja qual for a hipótese mais provável, em qualquer um dos casos, nós devemos assumir a responsabilidade individual em relação a este assunto e ignorar linearmente qualquer tipo de indicação que nos é dada por pessoas que nós sabemos serem capazes de sacrificar crianças se isso avançar a sua agenda. Mas tu tens assim tantos números, porque repara, morreu uma criança. No limite, tu sabes que morreram duas. Uma criança, eu não sei sequer se essa criança morreu da vacina. Sei que a mera existência de suspeita seria suficiente para suspender qualquer outro medicamento ou qualquer outro ensaio clínico, que é o que estamos a fazer em público, praticamente. E sei também que os jornalistas, nomeadamente o Expresso, também não teve problema nenhum em adiantar uma hipótese completamente tirada do céu, que foi a de engasgamento, que entretanto também já foi desmentida pelo hospital. E eu não estou a ver como é que, espera aí, esta criança engasgou-se, vamos perguntar aqui ao Infarmed para investigar para ver se foi da vacina. Todos nós nos apercebemos que há muita coisa mal contada nesta história, não há certeza de nada, há apenas uma certeza, de que eles vão tentar ocultar e escamotear todas as consequências de tudo o que andam a fazer, não só da vacinação, mas que nós temos que ser imunes à propaganda. E na propaganda não estou só a falar das comunicações diretas, estou naturalmente a falar da comunicação social. Pronto, deixa-me ouvir então a Cláudia acerca deste assunto. É um assunto assim delicado, nós não temos ainda certezas de nada, não existe aqui muito fumo, muitas inverdades, muita confusão, e temos assistido um bocado a isso desde que a pandemia começou. A verdade é que existe um vírus, existe doença, existem pessoas que morrem, existe uma necessidade muito urgente de arranjarmos umas vacinas e medicação, e portanto isto é tudo uma grande novidade. Eu também quero acreditar que da parte dos investigadores haja uma tentativa genuína de arranjar uma solução, mas eles não são infalíveis, nós temos que acreditar também nisto. Esta é a minha opinião, mas e a tua, Cláudia, em relação, tendo este exemplo como base? Sim, eu custa-me assim um bocadinho não formar as minhas opiniões com base em números concretos. Portanto, quando se fala em algum medicamento e nas suas potenciais reações adversas, a primeira coisa que me ocorre é o percentual. Eu, quando estou a olhar para a bula do medicamento, o que me aparece lá nos efeitos adversos é, sei lá, cefaleias, dores de cabeça, ocorrem 0,0001% dos casos. E pronto, está lá tudo discriminado. Aqui, com certeza que essas reações adversas e esses números chegam-se com tempo, com muito tempo de estudos sobre aquilo que são essas reações adversas. E o que está aqui a acontecer é que nós temos as vacinas há demasiado pouco tempo para que qualquer estudo que saia sobre isso, neste momento, ser muito credível, ser uma base muito credível. Portanto, concordo de certa forma com o Diogo, acho que estamos aqui a fazer um bocadinho um ensaio clínico em público. Mas qual era então, e deixo já entrar também o Gonçalo se quiser, qual era a solução? Continuávamos a aguardar mais tempo por ensaios até termos a certeza absoluta e entretanto estávamos
há 2 anos com aqueles confinamentos malucos, completamente impossíveis. Não, eu acho que os confinamentos foram uma medida absolutamente ridícula, né? É que isso para mim, eu primeiro quando ouvi falar na Covid, nos primeiros tempos, ainda nem havia casos em Portugal, eu sinceramente achei que era um bocado uma histeria coletiva, idêntica à da gripe A, das vacas loucas, quando eu era miúda. Mas vocês lembram-se das imagens em Itália? Lembro-me das imagens da Itália, sim, sim, sim. Portanto, foi Também isso houve em Itália. imagens de chineses, desculpa interromper-te, Cláudia, de chineses a morrer no início disto tudo, chineses a morrer no meio da rua de Covid, coisa que hoje sabemos ser completamente absurdo. Por isso, não sei até que ponto é que as imagens não estão a chegar a nós desde o início, já com o propósito de causar esse pânico progressivo. Essa teoria já é assim, mais avançada. Houve de facto mortes, não é? Isso nós sabemos, pelo menos para mim, existe uma doença, houve mortes, agora se justifica esta histeria coletiva, não. Na minha opinião, claro. Os confinamentos foi uma medida ridícula desde o início, houve países que não confinaram, ou confinaram muito pouco tempo, tipo a Suécia, e pronto, e se o vírus fosse assim tão mortal, já não tínhamos suecos. Portanto, sou a favor que se haja alguns cuidados, algumas contenções, mas agora em relação à vacina, o que é que tu me tinhas questionado? Se devíamos esperar 2 anos. Sim, este tempo todo, ou mais tempo ainda para... Não, acho que não, porque tal como há pessoas que desconfiam da vacina e não querem ser vacinadas, há pessoas que precisam e a sua necessidade é maior do que os seus receios. E, portanto, acho que a única solução era efetivamente dar a liberdade individual de cada um escolher, quer-me vacinar ou não me quer vacinar. Em teoria, isso existe em Portugal. Na prática, não acho que esteja a existir, porque, como sabemos, as pessoas não vacinadas estão sujeitas a uma discriminação sanitária enorme, ridícula e pronto. E ainda bem que não são franceses, não é? Porque em França, em princípio, já tem a vida negra, na Austrália, aquilo que estamos a ver. Não é? Na Alemanha também existe assim uma dualidade assim. Mas essa é que é a grande falácia aqui no argumento de que todos os medicamentos têm efeitos adversos, é que até o Benuron, não é? Eu gosto de chamar o argumento Benuron, é que ninguém me obriga a tomar o Benuron. Aliás, eu posso rejeitar quimioterapia para um cancro mortal. E sabendo completamente dos benefícios que me traria, é a minha liberdade não me submeter a esse tratamento. Ou seja, aqui o grande problema está precisamente na falsa propaganda, por um lado, e na vacinação compulsória, por outro, porque ainda não é uma realidade tão grande em Portugal, mas como eu já partilhei até convosco, eu tenho casos de familiares na Alemanha, de crianças, primas minhas, que não podem, ou que já sofrem de alguma discriminação de outras crianças e de pais de outras crianças, por não se encontrarem vacinadas, mesmo sabendo nós agora, mais do que nunca, que o impacto no contágio é zero, se não for o impacto contrário, não é? Portanto... Deixa-me ouvir então o Gonçalo, só para fecharmos aqui este eixo. Vocês têm bons pontos de vista, com algumas coisas eu concordo mais do que com outras. Nós estamos agora a assistir a Israel, um dos países mais vacinados do mundo, em que está a bater recordes de infectados, o que por si só, se não é prova, no mínimo, obrigaria a que as pessoas se questionassem se faz sentido obrigar a tomar uma vacina que não corta a transmissão. Há um argumento, eu diria até filosófico, que justificaria pelo menos o debate sobre se a vacina deveria ser compulsória ou não, que era se a vacina corta a transmissão ou não. Ou seja, uma vacina que impede a transmissão e que iria dessa forma matar a doença, julgo que poderia ser um argumento a ter em conta a partir do momento em que nós percebemos que não só não corta a transmissão, como não tem o efeito que se pretendia no início, esse argumento cai um pouco por terra. O jornalismo vive um tempo complicado porque criou um círculo que se fechou a si próprio. Precisa do clickbait para vender jornais, precisa do clickbait porque vender jornais já não garante sustentabilidade, mas depois não vende jornais porque se especializam em clickbait e pessoas, eu sou um deles, haverão com certeza mais pessoas que desistiram e cancelaram suas subscrições
porque para mim a questão do Covid foi importante. Alguns jornais que eu tinha subscrição cancelei, porque não quero patrocinar capas de jornais a dizer existem mais não sei quantos infectados, sem que isso sequer se traduza numa notícia ou algo até que acrescente alguma coisa à situação da doença. Em relação à criança, não quero falar muito sobre isso, até que haja uma investigação e até que tenhamos mais conclusões. E ela irá acontecer? E ela irá acontecer, mas deixa só dizer que eu tenho sido bastante consistente desde o início em relação à questão da vacinação a crianças, porque eu não entendo de ciência, mas entendo de data, de informação. E ninguém precisa de entender de ciência para olhar para os números, perceber que o número de crianças que, mesmo oficialmente, morreu de Covid é, em alguns países, 1 por cada 1 milhão. Ou seja, o Covid é uma doença tão pouco letal para crianças que se não fosse o Covid, nós nunca iríamos sequer promover a vacinação ou um tratamento para uma doença desta natureza. E mais uma vez, se a vacina não previne a transmissão, não há nenhum argumento para vacinar crianças. Não há informação, não há ciência a suportar, para além de um fundamentalismo ideológico muito pouco científico e que infelizmente a comunicação social tem ajudado muito e vão pagar por isso, porque mais uma vez quem lhes paga as contas vai deixar de fazer subscrição. O Costa pagará a subvenção dele, não é? Já salvou os jornais, já nacionalizou os jornais no passado, voltará a nacionalizá-los. É verdade, isso é verdade, mas esperemos que ele não seja sempre o primeiro-ministro. Pois, vamos ver. Ok, pessoal, aqui avançamos se calhar. Este é um tema que se calhar vamos voltar mais tarde ou mais cedo. Infelizmente, sim. Até porque não só a questão aqui do Covid em si, ou das vacinas, mas também a questão do jornalismo, porque eu também penso, também acho, a minha opinião é de que o jornalismo, principalmente o português, mas acho que sofre um mal um pouco por todo o mundo, está morto, está de luto e são preguiçosos, para não dizer outras coisas, mas adiante. Vamos então agora ao eixo mais à esquerda, lá está, é sempre aquele que eu tenho gostado mais, é o Gonçalo que o traz e quer falar, ou vai-se aventurar a comentar sobre o rendimento básico e condicional. Eu pessoalmente acho uma ideia excepcional, eu espero bem que não tenhas problemas. Bem, o rendimento básico incondicional. Para dar talvez uma pequena definição, o RBI pode ser definido como uma prestação atribuída a cada cidadão, a cada pessoa, a cada adulto, independentemente da sua situação financeira, familiar ou profissional, ou seja, precisando ou não, tendo ou não filhos a cargo ou dependentes, estando empregado ou não, e deve corresponder a um valor suficiente para permitir uma vida com dignidade. Portanto, esta é a definição mais ou menos oficial do que deve ser o RBI. Para as pessoas que defendem esta doutrina, eu diria até doutrina filosófica, o Estado, ao fornecer este valor monetário a cada indivíduo, a cada pessoa, irá garantir que situações de pobreza, de trabalho não remunerado, pessoas que, por exemplo, tomam conta dos pais, ou até pessoas que optam por dedicar mais tempo à família, ou ao trabalho voluntário, terão essa capacidade de mantendo uma vida digna, autónoma. E aqueles que não quiserem pura e simplesmente fazer nada, tipo eu? Esses não podem? Esses terão também o direito, mas eu acho que aí entramos um pouco numa visão esquerda-direita em que a maior parte das pessoas que defende isto é de esquerda e acredita que as pessoas, tendo este valor, tendo esta subvenção, iria dedicar-se a fazer coisas, iria, mais uma vez, fazer voluntariado e não iria ficar a dormir no sofá. Isto é discutível. Eu tenho lido um bocado sobre o tema. Não sei o que é que tem contra dormir no sofá, sinceramente. Eu acho que é bom, mas eu tenho lido um bocado sobre o tema porque sou curioso, tenho vi debates e conferências e até segui bastante perto, não sei se vocês se lembram, havia um candidato nas primárias democratas chamado André Young e ele tinha, a bandeira dele era
a implementação do RBI, na altura ele falava num projeto piloto, mas que a ideia era implementar pelo país, pelos Estados Unidos. Há argumentos filosóficos muito interessantes. Eu não vou debruçar sobre todos eles, ou até sobre a maioria deles, mas há uma questão que para mim me é sensível: a sensibilização, a automatização, inteligência artificial. É um facto que as máquinas irão continuar a automatizar-se. Há empregos que se vão perder, nós cada vez temos menos empregos nos supermercados, nas fábricas, e também é verdade que nem todos podemos, isto é uma visão que eu vejo um bocado mais até na direita, que é, as pessoas poderão atualizar-se e poderão todas adaptar-se à tecnologia. Não, nem todos nós seremos analistas de dados, nem todos nós seremos programadores. A realidade é que talvez daqui a 20 anos, muitos de nós, talvez nós que aqui estamos, talvez não nos consigamos integrar no mercado de trabalho, precisamente porque não temos a sensibilidade para certas aprendizagens. Isso é normal, isso faz parte da experiência humana. Eu acho que temos que começar a pensar nisso com seriedade. Mas, dito isto, se é verdade que eu tinha ouvido bons argumentos filosóficos em relação ao tema, também é verdade que nunca ouvi um argumento económico que valesse a pena. Nunca ouvi um argumento económico sobre o RBI que me conseguisse pelo menos deixar a pensar que isso poderia haver alguma viabilidade no sistema. Porque para aplicar o RBI teríamos que fazer o maior aumento de impostos que há memória. E não, ao contrário do que nos vendem, não seriam apenas só os ricos e os milionários, não seriam, e talvez mesmo se fossem, talvez não fosse correto, mas não seria, seríamos todos. O Estado daria com uma mão e tiraria com as duas. E francamente, dizer o contrário é desonestidade intelectual. Quem vem dizer que aplicar o RBI a uma população inteira não implicaria aumentos de impostos está a mentir, ou então é ignorante. Não há uma terceira via aqui. Aliás, tanto sabem disso, que quando fazem apresentações, e como já disse, participei em vários eventos sobre isso, a ideia é sempre vendida com floreados, frases bonitas, porque se tivessem que apresentar contas, eram corridos à pedrada. E transportando isto, a razão pela qual eu trouxe este tema é porque voltou a ser falado agora pelo Rui Tavares na campanha eleitoral. Ele fala em implementar um piloto. E eu gosto da ideia, eu apoio a ideia, a sério. Mas um piloto tem que ser uma reprodução daquilo que seria a realidade. Portanto, para mim poderia haver um piloto, deveria haver um piloto, mas não chega só transferir dinheiro para a conta das pessoas. Sim, aplicamos isso a um conjunto de população, a um grupo de população, fazemos as transferências mensais para lhes dar a dignidade que supostamente é necessária, mas depois cobramos o rendimento de 80% do rendimento delas. Portanto, se eles pagarem impostos, os impostos que o RBI iria exigir, eu estou completamente a favor que se comece o piloto. Agora, dar dinheiro grátis às pessoas e perguntar se gostam, quer dizer, isso é uma brincadeira, não é? Obviamente que se fizermos um piloto em que o piloto transferimos para ti, Zé Carlos, para a Cláudia, para o Diogo, toda a gente recebe 1000 euros por mês. No final, é fantástico. Eu começo logo a trabalhar menos, vou ter mais tempo para fazer as minhas coisas. Agora, o piloto não seria isso. O piloto tem que reproduzir a realidade, e a realidade é que não há dinheiro para pagar um RBI no modelo em que nos é definido. A minha questão em relação ao dinheiro é, a verdade é que o Estado, quando precisa de injetar uns milhões, seja para comprar empresas, seja para salvar bancos, arranja o dinheiro, não é? Portanto... Arranja, mas pelo que eu ouvi falar, e não sei o rigor destes números, aplicar o RBI seria o equivalente a qualquer coisa como 12 prejuízos da TAP por ano. Salvar o banco, por mais errado que seja, e eu oponho-me a isso, é um evento que acontece, infelizmente, uma vez a cada 3 ou 5 anos. O RBI, estamos a falar de... não é possível, não basta pegar um papel, pegamos num papel e tentamos fazer contas, não dá. Muito bem. Deixa-me ouvir então o que é que o Diogo tem a dizer. Eu estou convencido que ele deve ser como eu. Quem não era fixe. Não só era fixe, como quando o Gonçalo disse bem, quando esta discussão surge muito associada à questão da automação e da explosão do mercado de trabalho de quem não tem qualificações,
que não sejam substituídas pela automação. Esse assunto em si era um outro assunto, porque esse é um assunto que eu tenho pensado muitas vezes. Eu acho que andamos todos a tentar enfiar a cabeça na areia. Não se fala nesse assunto, ele está para arrebentar. Portanto, cada vez mais vai começar a acelerar e vai ser impossível de parar. Essa é a posição do Andrew Yang, o candidato democrata de que o Gonçalo falou, que de facto foi, eu diria, o grande responsável por trazer isso à discussão global. Já não é democrata, ele saiu do partido agora. Tens toda a razão, na altura era, exatamente. Também, e eu ia dizer isto, ele também foi um bocado flop, não é? Teve aquele boom em que aparecia nos podcasts todos a falar sobre o assunto, trouxe a discussão para a mesa, mas depois os resultados dos seus deixou muito a desejar. Mas teve de facto o interesse de trazer a discussão para a mesa e trouxe-o muito em relação a esta questão da automação. Ele é muito pessimista em relação à automação. Quem também é o Elon Musk também é a favor do rendimento universal e também usa a mesma justificação. Ele diz que não é a favor por uma questão ideológica, é a favor porque ele acha que vamos ter que acabar por recorrer a algum tipo de subsídios, porque vai haver demasiada gente excluída do mercado de trabalho. O Gonçalo explorou bem os vários pontos deste tema. A mim dá-me a ideia naturalmente de causa-me alguma alergia, como a toda a gente, em primeiro impacto, porque parece-me difícil distinguir de um serviço normal de segurança social, ou seja, o rendimento universal seria apenas a expansão de apoios sociais para toda a população, e sendo universal estou a supor que o Bill Gates também ia receber o seu. E isto é uma pergunta genuína, ou seja, haverá efetivamente distinção a partir de que fortuna é que já não tens de receber dinheiro que te dá dignidade porque essa já a tens, portanto estamos apenas a falar de um alargamento da rede de apoios sociais, não só um alargamento do número de pessoas, mas com mais dinheiro ainda, não é? E isto é o que me parece, ou seja, tudo o que apoios sociais, sobretudo nesta dimensão, todos os males que nós sabemos que acarreta, é difícil não imaginar que vão acontecer também no caso do rendimento universal. E quem fala muito sobre esse assunto também, é o Ben Shapiro, fala muito sobre esse assunto, naturalmente de uma posição de oposição, e ele traz também uma questão filosófica interessante em relação a este assunto que para mim interessa-me mais, que é, mesmo que nós demos dinheiro a alguém que está excluído do mercado de trabalho porque as suas competências não lhe permitem serem úteis para a sociedade, a pessoa vai ter dignidade por receber dinheiro de outrem ou vai acabar por se subjugar à culpa e ao sentimento de inutilidade que acarreta o desemprego e saber que as nossas skills são inúteis no mundo moderno. Ou seja, se esse peso dessa inutilidade é ultrapassável com dinheiro. Essa questão é um pouco aquela, eu aproveito já para passar à Cláudia, porque é uma questão de liberdade, não é? Tu tens a liberdade de poder receber, escolher receber ou não aceitar receber, porque é um bocado, há aqueles que don't give a shit, não é? Don't give a damn, e querem receber. Há aqueles que ficarão muito afetados e não quererão por uma questão de orgulho, de amor próprio. Quer dizer, eu acho que era isso que estavas a querer discutir, não é? Quer dizer, e é isso que o Ben Shapiro diz, é um bocado isso, quer dizer, as pessoas terem amor próprio e ficarão assim tão sensibilizados. Acho que vai causar um problema. Acho que se essa questão da automação se verificar, e eu não sou tão pessimista, eu acho que será mais progressiva, mas o Elon Musk perceberá muito mais do que eu sobre esse assunto. O grande problema aqui é que isso criará uma crise social e psicológica, emocional, o que é que lhe queremos chamar, muito mais profunda do que aquilo que nós podemos resolver atirando para lá nós. Exato, estavas a pensar de uma outra perspectiva, sim. Sim, o facto de não podermos trabalhar, sermos obrigados a ficar em casa, é um bocado como... Mas quer dizer, vamos pensar que os governos, os senhores do poder vão se lembrar de alguma forma de arranjar, de fabricar mais dinheiro e obrigar-nos a receber dinheiro como se fosse uma vacina. Tá? Vamos pensar dessa forma. Cláudia, eu aí já não vou ser não vacinado. Cláudia, qual é a tua opinião a respeito disto? O que é que pensaste no assunto? Nem sabes muito bem o que dizer. Assim, Estou uma liberal... A primeira vez que ouvi falar sobre alguma coisa idêntica ao rendimento básico incondicional
foi já há uns bons aninhos, quando estava a conversar sobre política com um senhor que dizia que votava no Bloco de Esquerda. E ele disse-me, então se eu quiser estar ali na praia o dia todo, não fazer nada, mas em troca disso ser pobre, não posso, não estou nesse direito. E eu fiquei a pensar sobre aquilo. Ele assim, isso é uma opção pessoal, dizia ele, é uma opção pessoal. Se eu quiser estar o dia todo ali na Costa da Caparica, no pontão, olhar para o mar sem fazer nada, mas no final do mês receber só 300 euros, é um problema meu. Se eu quiser ir trabalhar, já sei que fico melhor. Pronto, que a situação à partida não piora. Eu fiquei a pensar 2 vezes sobre isso. A verdade é que quando passamos para um plano real, a nossa economia não chega, não é? Tinha que se aumentar os impostos de uma forma brutal e em Portugal já não há possibilidade já não há mais por onde aumentar. Cláudia, deixa-me só dizer, não é só Portugal, isto não tem funcionado em lado nenhum. Onde quer que se tenha testado o rendimento básico incondicional, não funciona, não só por causa da dignidade do trabalho que o Diogo falou, e existe um sentido de propósito que o trabalho traz, e é por isso que muita gente até se reforma e às vezes acaba por morrer quase de imediato, porque o trabalho traz essa dignidade, esse sentido de missão para muita gente. Mas mais uma vez, não tem necessariamente a ver com a economia, tem a ver com mais e menos, e aqui o menos é muito mais do que o mais. Desculpa por interromper-te. Não faz mal, não há problema nenhum. Isto é um debate também, vocês estão sempre... Claro. Acho que vocês ainda são educados demais, tem que se interromper mais, não é? Regra já também não estamos em muito desacordo, acho que esse também é o segredo de não nos interrompermos muito. Mas acho que sim, acho que isto é uma ideia, acho que sim, não, acho que não, porque isto é uma ideia que realmente não tem aplicabilidade, não tinha a noção que já tinha sido amplamente testada ou sequer testada. Achava que era como o comunismo, desta é que já tinha sido testada, mas com péssimos resultados. Mas o Portanto, pessoal continua a achar aquilo espetacular. Mas a esquerda acho sempre Não espetacular. era o verdadeiro rendimento universal e Não é condicional. o verdadeiro, ainda há para vir aquele que vai realmente funcionar. E portanto, a semana de trabalho com 4 dias apenas? Isso é outro assunto, mas vamos deixar a Cláudia terminar o raciocínio dela, porque esse é outro assunto e eu aí já tenho uma posição diferente. Cláudia, Pois, eu vou escudar-me nas palavras do Gonçalo, porque também é outro assunto e de facto também tenho uma opinião bem formada sobre isso. Pronto, é assim, acho que não vale muito a pena perder muito tempo a falar sobre uma coisa que em princípio noto nas vossas palavras uma certa antipatia com o Rui Tavares, não sei porquê, o homem falou nisto com boas intenções e vocês... O homem ainda por cima é tão bem acreditado pela imprensa, ele faz sempre tão bons debates, como é que vocês são tão injustos para com ele? Eu estou maravilhado. De onde é que surgiu aquele escaravelho, sinceramente? Fantástico. Mas enfim. Bem, o homem é o nosso Obama. A retórica dele nos debates é equivalente ao Obama. O homem é espetacular. Muito bem. Tem que ouvir o debate deles de manhã, os debates da rádio. Acho que teve muito bem. Acho que foi uma das suas melhores prestações de sempre. Não, mas sobre o Rui Tavares, deixa-me só dizer. Eu acho incrível que o homem apareça a dizer 30 horas de trabalho, 900 euros de salário mínimo, 30 dias de férias e ninguém é capaz de dizer, mas você é maluco. Não há um dos jornalistas que está a fazer entrevista, não lhe pergunta, mas como? Como é que você fazia isso? Em relação a ele e em relação não só a ele, mas também a muitos dos outros convidados, dos outros candidatos. Mas ele já sabe que a sua branquitude será suficiente para ser eleito, nem quer se dar ao trabalho. Mas olha que por acaso a senhora tem mandado assim, mas não sei se vocês têm acompanhado, mas mandou claro. assim Ela hoje teve na linha da frente e a comer pipocas. Com o Carlos Vaz Marques, não foi? Seguiste essa? Eu não uso o Twitter, mas as coisas chegam. Foi. Ele também merece, ele também diz que muitas coisas parvas, não é? O Carlos Vaz Marques é aquela pessoa que passa os anos a criticar os outros, mas depois alguém diz alguma coisa e ele fica todo ofendido. É um iluminado e não se pode... Sim, é um ser superior. Temos vários na sociedade que não aceitam o contraditório, lidam mal com muito rapidamente, eu gostava mesmo muito de vos ouvir só um rápido comentário, isto sou eu que estou a pedir já na fase final, muito rápido, 1 minuto para cada um, sobre as festas do primeiro-ministro britânico, por favor. Vocês alinhavam naquele tipo de festa?
Se calhar posso começar eu. Primeiro, ele alinhava, acho que ele dança bem e ele é, no fundo, um dos representantes das pessoas que dançam bem, portanto, sim. O curioso naquilo é, ele faz aquele espetáculo, é apanhado, a primeira coisa que faz a seguir é acabar com as restrições e nós olhamos para a informação, portanto, nós olhamos para a data, para os dados e não há nada que tenha mudado da semana passada para esta. No entanto, ele tomou a decisão de acabar com as restrições. Portanto, se esta semana é bom acabar com as restrições, porque é que não era há 3 semanas, porque é que não era há 3 meses? Não mudou rigorosamente nada, exceto a subjetividade dele. Não, ele não engana nada com aquele cabelo. Qualquer pessoa, pelo amor de Deus, eu não sei o que é que as pessoas às vezes estão à espera, mas tu, Diogo, o que é que tu achas? Gostei das festas, gostei do argumento de não saber que estava a incumprir a lei que ele decretou, gostei da dança, gostei da resposta que a mim não me enganam, o fim das restrições é temporário, já tinha acontecido, nós todos ouvimos falar da grande abertura em Inglaterra e agora estamos outra vez a falar da grande abertura em Inglaterra. É tipo aquelas lojas que vão à falência, estão sempre a ter grandes reaberturas. Sim, exatamente, ou seja, eles abrem, ou seja, a mim não me enganam, isto é uma manobra política para dispersar e tal, para ver se passa com a espuma dos dias, mas é divertido, é mais um episódio da hipocrisia desta fidalguia que faz as regras mas não tem que as cumprir, nada de novo. Cláudia, só tu é que não gostas das festas dele, já estou a ver. Não, também gostas. Não, é assim, eu já, esse assunto sinceramente não me debrucei muito sobre ele, tenho passado assim algumas notícias cá e lá, já ouvi vários argumentos do porquê, porque é que o Boris Johnson tem que se desculpar. Aparentemente acho que aquelas festas foram ali uma coisa excepcional, porque se reformaram 2 funcionários da Downing Street, uma coisa assim do género. Mas quase não podiam, certo? Como? Mas não podiam, mas o Não resto podiam, da população não, podia, pronto. mas ele... não podia fazer, pronto. Portanto, houve aqui aquela hipocrisia. Mas, entretanto, quando se percebeu que só esse argumento já não estava a chegar, já era porque foi na véspera do funeral do Príncipe Filipe. Portanto, já pegaram aqui em todos os argumentos. Atenção que eu não acho que não é correto de todo. Portanto, um primeiro-ministro decreta uma lei e faz exatamente o contrário. Mas, no fundo, também não me surpreende, porque é o que nós andamos a ver desde o início. Eles decretam uma coisa e fazem outras. Portanto, vocês ficam todos em casa. Mas eu, como sou primeiro-ministro ou presidente da República, vou passear, Exato. vou ali numa visita de Sim, Estado. mesmo exceções. Nós aqui tivemos mesmo em confinamento e em estados de emergência, tivemos muitas exceções. Sim, eles a passearem todos. Mas ainda houve gente que está tão empenhada da narrativa que vê que as pessoas responsáveis por estas medidas não as cumprem e a reação delas não é da injustiça de não terem que cumprir, ei, que perigo, e o Covid? Hilariante. Esta gente vê um à frente e continua a achar que é 11. Mas também te digo, com aquela dança nem o Covid lhe pegava. Confesso que não vi a dança, mas já vos ouvi falar tanto que eu tenho que ver. Mas ele esteve mal, o homem, não se esqueçam disso. Ele esteve e foi um enfermeiro português que o salvou. Foi, verdade, do Porto. Muito bem. Estamos já na fase final, resta então a escolha musical para podcast e rádio, e esta semana é o Diogo Hofbauer a trazer. Diogo Hofbauer Malheiro Dias. O que é que trouxeste como sugestão musical? Ora bem, eu trouxe uma música do repertório da carreira a solo, curta, mas bastante prolífera, de John Lennon. A música tem um título cuja frase é atribuída à Yoko Ono, que todos nós sabemos ter sido responsável pelo fim da maior banda que já existiu. E a música chama-se Woman is the Nigger of the World. A frase polémica já na altura foi atribuída lá está uma entrevista de Yoko Ono. Yoko Ono, todos nós sabemos que entrou de tal forma na cabeça de John Lennon que substituiu o seu próprio cérebro, era um parasita cerebral que John Lennon teve que carregar até ao doce alívio do tiro que levou. E a letra fala de como realmente há uma... John Lennon veio depois desculpar-se, dizer que nigger era referente a todo o tipo de opressão, mas é realmente uma letra bastante adequada aos dias de hoje, porque é uma letra feminista, progressista, e como tal tenho a certeza que vos vai agradar a vocês e aos nossos bastante progressistas ouvintes. Muito bem.
Muito bem, meus jovens, obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim do Eixo do Bem desta semana. Obrigado aos meus amigos e a todos que com paciência estiveram a ouvir-nos. Despedimos-nos então com amizade e ao som do John Lennon, apenas em podcast e na rádio. Jovens, obrigado, até para a semana. Até para a semana. Tchau.